aula da nossa série de 12 princípios de diferenciação e hoje a gente vai falar sobre como ganhar escala, podendo atingir, ser conhecido e ajudando muito mais pessoas. Essa sequência de 12 aulas, assistindo agora, essa que é a 8ª aula da nossa série de 12 princípios de diferenciação e hoje a gente vai falar sobre como ganhar escala, podendo atingir, ser conhecido e ajudando muito mais pessoas. Essa sequência de 12 aulas que eu estou fazendo aqui agora é uma coisa inédita, nunca tinha feito isso antes, aonde eu estou trazendo não somente princípios, mas também, não somente técnicas, mas também princípios. Quais são as coisas mais fundamentais que eu preciso entender aqui na minha cabeça quando eu quero me diferenciar de verdade. E eu, nos últimos 20 anos, ajudando quase 20 mil marcas diferentes a se diferenciar, já vi de tudo que você consegue imaginar, tudo quanto é segmento diferente, tudo quanto é mercado diferente. E eu notei que tem alguns padrões, algumas coisas que são difíceis para algumas pessoas conseguir vencer, fáceis para outras pessoas, mas quando a gente mexe nesses pontos, a tendência da pessoa é decolar. Então, pela primeira vez, eu estou compartilhando publicamente esses princípios aqui para você aplicar aí no seu negócio, na sua empresa, na sua vida, para você ter uma vida realmente muito mais rica, muito mais abundante, muito mais diferente, com muito mais significado e propósito. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está chegando aí, gente. Faz barulho aqui no chat para quem está chegando agora. Deixa eu colocar o título da nossa aula de hoje aqui embaixo. Pronto. E tô numa correria danada aqui hoje, mas eu parei para a gente poder fazer essa nossa aula, né, que é o meu compromisso. E eu decidi fazer essa aula sempre ao meio-dia e 12. Alguns dias eu me atraso um minutinho, mas eu sempre entro, para que a gente tenha chance de poder conversar durante o seu almoço. Então aproveita onde você está aí agora, para você, se você puder almoçar, aproveita para almoçar e vai escrevendo e vai tomando nota, porque o que eu compartilho com você aqui hoje, antes eu ensinava isso somente para grupos mais fechados, né? Pessoas que pagavam mais de 100 mil reais para poder ter acesso. E é a primeira vez que eu estou compartilhando algumas dessas coisas que eu falei nos últimos anos em grupos fechados, porque sim, porque eu quis fazer. Então vamos ver se vai ajudar você. Olha só. Hoje é a aula número 8, né? Deixa eu ver se a galera tá assistindo, tá? Gente, escreve pra mim aqui qual é a cidade da onde você tá assistindo essa aula de hoje. Só pra fazer um teste rápido e ver como é que tá a qualidade da resposta aqui. Escreve para mim aqui, por gentileza, qual é a cidade da onde você está escrevendo. E lembrando todo mundo que está entrando agora que semana que vem, daqui uma semana, a gente vai abrir inscrições para o último evento do Impulse, que é uma imersão de 2 dias de diferenciação que vai acontecer no ano. E por ser a última edição, vai ser a única edição que vai ser online. Então a gente vai fazer o streaming dela. Na verdade, a experiência dela é desenhada para ser uma experiência muito legal online e não somente uma aula ao vivo. E durante 2 dias, sábado e domingo, eu quero convidar você para ficar junto comigo em setembro para a gente poder fazer essa imersão. E semana que vem a gente abre inscrições para as pessoas que já estão na lista de espera. Para entrar na lista de espera e estar entre os primeiros a comprar o ingresso, pegando o melhor lote com o melhor preço e R$2.000 de presente que eu separei para você, aqui embaixo no chat coloca a hashtag princípios. Digita aqui, você não vai sair da live, hashtag princípios, e você vai receber um direct que vai levar você para o grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp você vai ter uma página que você vai entender mais a proposta do evento, e se ressoar com você, você entra no grupo do WhatsApp, que semana que vem a gente vai mandar o link lá quarta-feira. Muito importante. Escreve para mim aqui no chat também há quantos anos você acompanha o Pedro? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Escreve aqui para mim, por favor. Há quantos anos você acompanha o Pedro? Por quê? Eu quero contar uma história agora. E dependendo de quanto tempo você me acompanha, você pode ter ouvido uma parte dessa história ou não. E muitas pessoas, elas conhecem o Pedro das redes sociais, que tem uma audiência muito grande, que fala de diferenciação, que é referência no mercado, mas não conhecem o Pedro que começou essa história lá atrás, né? E como é que começou? Deixa eu ver, 3 anos, 4 anos, 4 anos, 8 anos, 4 anos, 5 anos, 4 a 5 anos, 3 anos,
5 anos, 3 anos, 2015, 3 meses, da época da pandemia, 3 meses. Legal, legal. Então tem uma galera aqui que, uma grande maioria, mais de 1 ou 3 anos, né? Mais de 3 anos. Beleza. Então olha só, deixa eu te contar uma história que vai introduzir o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Que é sobre escala. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a vender sites. E na época que eu vendia sites, isso no final dos anos 90, anos 2000, o mundo não tinha site. A internet estava começando. Muitas pessoas achavam que a internet era só uma modinha, que era uma coisa que não ia emplacar, assim como uma rede social de adolescente é hoje. E aí, eu comecei a vender site porque eu entendia que para as pessoas poderem entrar na internet, para as marcas poderem entrar na internet, a primeira coisa que ela ia precisar era o seu site, porque na época não tinha rede social ainda, né? E a maneira de você ter uma presença na internet era através de site. E eu descobri que eu era bom vendedor e que eu vendia bem site. Eu descobri que quando eu conversava com as pessoas, elas gostavam de me ouvir, eu ia mostrando os benefícios, como é que o site ia funcionar e tudo mais, e a galera gostava e eu vendia super bem o site. Então, no começo, eu fiz um curso técnico no Senac de como fazer sites. Era um curso que durou 2 semanas. Depois, eu comecei a vender o site e eu percebi que eu tinha que vender, mas eu gastava muito mais tempo fazendo o site do que vendendo. E eu comecei a falar, cara, não vai dar conta. Se eu tenho que vender um site, passo uma semana montando o site, eu paro de vender. Aí quando eu entrego o site, eu tenho que vender outro, e tenho que vender outro, e tenho que vender outro. É muito difícil. Então, eu tomei a decisão estratégica de começar a contratar os meus amigos, os meus colegas de banda que andavam de skate comigo. Comecei a contratar outras pessoas aonde eu vendia o site e eu terceirizava a construção desse site para esses meus amigos. E aí eu comecei a ganhar velocidade, comecei a ganhar escala. Porque em um dia eu fazia algumas visitas, vendia 2, 3 sites em um dia, e no outro dia eu vendia mais 3. E eu comecei a entender que para eu crescer o meu negócio, eu era bem jovem na época, né? Mas eu já fui entendendo como é que o jogo era jogado. Para eu vender para eu crescer o meu negócio, eu precisava ter escala de venda. E escala de venda eu já tinha. Mas eu precisava de escala também de produção. E eu precisava de alguém que me ajudasse na produção, a ter escala na produção. Então, conforme eu fui contratando pessoas e fui organizando o fluxo de trabalho, a gente foi ganhando escala nos dois. Eventualmente eu contratei um vendedor para poder me ajudar a vender. E depois eu nunca mais parei. Fui morar no Japão, fui morar nos Estados Unidos, aconteceu um monte de coisa nos últimos 20 anos. Nunca mais eu parei. E uma coisa que eu notei que acontecia lá na época era que quando a pessoa queria comprar um site, cada cliente queria um site de um jeito. Um queria um site comprido, o outro queria um site curto, o outro queria um site que tivesse uma animação em Flash, que ninguém lembra quem é Flash, mas quem é mais antigo vai lembrar. Outro queria um site que tivesse banco de dados para poder fazer cadastro ou poder fazer venda pelo site. Então eram necessidades diferentes. E eu lembro de um dia estar olhando para a listagem dos clientes que eu tinha e estar tentando identificar o padrão. E eu notei que tinha alguns clientes que era mais fácil de entregar o site, que eles não pediam tanta customização, era mais fácil de vender, o giro era maior, e tinha outros clientes que o ticket era mais caro, mas às vezes levava meses para o projeto ficar pronto, porque era um nível de customização muito alto. E eu comecei a perceber que era mais interessante eu conseguir vender mais sites para aqueles clientes menores do que projetos gigantescos que levavam muito tempo, mesmo que a margem fosse um pouco maior. E aí, eu pensei, olha só, né, pensamento de empresário, né? Olha só, entendendo quem é o perfil que eu estou atendendo, que é esse cliente menor aqui, eu começar a criar uns sites já mais pré-prontos para poder oferecer para ele. Sites que já tem mais ou menos as cores assim, já tem as imagens assim, ou já tem, você tem uma tela principal, 5 telas de apoio para você colocar serviço, quem somos e tudo mais, um formulário de contato e um vídeo na entrada. É isso. E devagarinho eu fui montando
um produto que quando o cliente olhava, ele ainda era customizável. Algumas coisas eram customizáveis, as fotos, a identidade, a cor de fundo. Então tinham coisas customizáveis ali, mas não tudo. E esse produto era muito mais fácil de vender e muito mais fácil de entregar. E aí quando eu comecei a focar nisso, eu diminuí os produtos que eram de alta customização e comecei a entregar esse produto de baixa customização, a gente decolou. E aí a minha vida mudou realmente. Então, depois disso, eu entendi que os clientes tinham novas necessidades. Depois que você tem um site, o que você precisa? Você precisa divulgar o site. E aí eu comecei a trabalhar com marketing digital, numa época que o nome não era marketing digital. Era tudo mato, lá no começo dos anos 2000. E depois eu comecei a trabalhar com e-mail marketing, depois eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo, e aí, eventualmente, mais tarde, vieram as primeiras redes sociais, veio o Orkut, e aí a coisa foi andando. Por que eu tô contando essa história pra você? Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás, há uns anos atrás, que eu achei muito interessante, que é: a diferença entre o milionário e o bilionário é o número de nãos que o bilionário disse. Vou repetir. A diferença entre um milionário e um bilionário, né, eles estão em níveis diferentes, é o número de nãos que o bilionário disse. O que isso significa? Deixa eu te explicar. Quando você está começando um projeto, as pessoas não dão muita atenção para você, não dão muita chance, não dão muita oportunidade. É difícil, né? É assim com todo mundo, você tem que se provar. Aí depois de um tempo, você começa a conversar com as pessoas e as pessoas você vai se tornando cada vez mais conhecido, a bola de neve começa a andar, a coisa começa a embalar e vai andando e de repente... Galera, vocês estão me ouvindo? Escreve sim pra mim aqui embaixo se você está me ouvindo, porque pra mim o chat travou. Pra mim o chat travou total. Será que a galera tá ouvindo? Sim. Beleza, então estão ouvindo, show. Então olha só. Imagina que você começa a ficar conhecido, as coisas começam a dar certo, e aí o que acontece? Você começa a receber convites, você começa a receber oportunidades, você começa a receber chances de poder participar de um negócio, de entrar num posto de gasolina, de poder comprar uma padaria, de ter uma... eu me envolvi até como empresário de jogador de futebol, eu investi dinheiro em jogadores de futebol já, nada a ver com o meu core. Até hoje eu me pergunto o que eu estava pensando quando eu fui lidar com um jogador de futebol. Então, você começa a ter oportunidades e convites de outras coisas que vão surgindo para você. E aí, como eu estava num ambiente de escassez, onde eu tinha poucas oportunidades, eu estava lutando muito para poder ganhar e vencer na vida, agora eu fico feliz da vida que tem um monte de gente interessada em mim. E aí eu quero me envolver com tudo. E o brasileiro, ele tem um complexo de ser multi-empresário. Isso aí é um tema para uma outra aula. Mas há muitos anos eu bato nessa tecla. O brasileiro, ele se orgulha de ser multi-empresário. Ou seja, eu tenho vários negócios. Eu tenho uma padaria, eu tenho uma escola de inglês, eu tenho tenho uma clínica de estética, eu tenho um posto de gasolina, eu tenho um supermercado, eu tenho imóveis. O cara gosta de ser isso. E eu não acho que é ruim você ser multi-empresário. Mas antes de ser multi-empresário, você tem que ser um empresário em uma coisa bem-sucedida. E aquele sucesso você vai multiplicando de formas diferentes, mas tem que embalar. E a maioria das pessoas que eu converso são pessoas que ela está mal começando a ter sucesso, ela começou a ter um mínimo de tração no negócio dela, e ela começa a receber esses convites, e ela fica deslumbrada com esses convites, e ela começa a dizer sim para um monte de gente. E com o passar do tempo, ela perde o foco naquilo que é o core business dela, a atividade principal original, ela perde foco naquilo, diluindo o foco dela em um monte de outras coisas, e aí ela volta pior do que ela estava. Agora ela está endividada porque ela gastou o dinheiro que ela tinha e não tem para repor, né? Então, eu sinto que isso acontece com muitas pessoas. E quando eu digo que o bilionário, ele disse mais nãos do que um milionário, é porque o milionário ele está fazendo alguma coisa certa e ele chegou no nível do milhão. E não é tão difícil ser milionário no Brasil hoje em dia, até porque qualquer imóvel hoje é 700 mil, 1 milhão, então, né? Não é mais o milionário de 30 anos atrás. A pessoa chegar e se tornar milionária, ela vai ter que ter um foco.
Só que quando ela se tornar milionária, vai ter chuva de convites, vai ter chuva de oportunidades, vai ter chuva de negócios, né? Possíveis negócios que ela vai receber, de pessoas convidando essa pessoa para participar de uma outra coisa. E aí que é o verdadeiro teste. Aí que é o verdadeiro teste. Porque se essa pessoa dilui o foco dela e começa a fazer um monte de coisa diferente, ela perde a atração que ela estava ganhando e todos os negócios acabam ruindo. E muitos empresários, quando eles chegam no nível de milionário, ele não olha para o lado. Ele continua focando, ele continua focando, ele continua andando. E aquela mesma atração e energia que impulsionou e movimentou para ele chegar no nível do milhão, ele continua multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eventualmente, ele chega no nível do bilhão. E muitas pessoas, só depois de serem multimilionárias, começam a diversificar e fazer outras coisas paralelas, eventualmente, mas sem perder o foco principal do que estão fazendo. Faz sentido isso para você? Você entende o que eu quero dizer com isso? Que um bilionário, ele teve que dizer mais nãos do que um milionário? Escreve para mim sim aqui embaixo, por favor. E hoje eu trouxe o tema, né, o princípio, a gente falar sobre escala. Como é que você se torna uma pessoa mais conhecida? Como é que você atinge novas pessoas? Como é que você serve novas pessoas, né? Por quê? Porque olha só que interessante. O Pedro não está falando de stories, não está falando de marketing, não está falando de como é que você faz um conteúdo que viraliza, nada disso. O Pedro está falando de um princípio que é entender como é que a escala acontece. E mais pra frente, a gente vê a parte técnica de como que eu faço isso na prática. Mas se eu não entender esse princípio, eu vou travar no meio do caminho. Nós, como brasileiros, a gente tem uma mistura perigosa. A maioria das pessoas no Brasil. Que é uma mistura que é passado pobre com dificuldade de dizer não. Anota isso, por favor, que eu vou explicar. Passado pobre com dificuldade de dizer não. É uma mistura dos dois. Então você imagina que você é um menino ou uma menina que na escola era feio. Usava aparelho, usava óculos, era todo desengonçado ou desengonçada. Eventualmente você entra na puberdade e começa a ficar mais bonito. Começa a criar corpo, as coisas começam a se ajeitar. Aí você tem 15, 16, 17 anos e fica uma pessoa bem mais bonita do que era no começo da adolescência. E agora tem chuva de gente interessada em você. Meninos e meninas convidando e marcando, e meu Deus, apaixonado, um monte de admirador na volta, um monte de gente querendo, tal. Se eu ainda me vejo com uma pessoa feia lá da escola, que ninguém queria nada comigo, eu enlouqueço. E todo mundo que quer alguma coisa comigo agora, eu vou dizer sim. Porque eu tenho medo de voltar para aquele passado. Eu tenho medo de voltar lá para trás, onde eu fui ignorado, né? Onde eu não chamava atenção. E esse medo de voltar para esse passado me faz dizer sim para pessoas que eu não tinha que dizer sim. Você já deve ter visto uns casais que você não consegue entender como é que aquele casal tá junto, porque nitidamente eles são muito diferentes, né? Muitas vezes é por isso. Existe a psicologia moderna, tem um psicólogo norte-americano que ele criou uma metodologia de estilos de apego. Estilos de apego emocional. E tem 4 estilos de apego que ele fala. Então, não vou entrar nessa esfera agora, mas como eu amo psicologia, eu estudo muito psicologia, porque marketing é psicologia, é interessante observar isso. Então, às vezes você encontra alguém que inversamente complementa o estilo de apego que aquela pessoa tem. Então, os dois estão apegados não porque eles são felizes, não porque eles nasceram para ficar um com o outro, é porque um estilo de apego toca na dor do outro estilo de apego, e os dois ficam apegados ali e têm dificuldade de soltar. Então, isso acontece, imagina, quando você chega na adolescência e você começa a dizer sim para pessoas que não era para você dizer sim. Por quê? Porque você ainda se vê com aquela criança feia lá do passado que ninguém queria nada com você. Beleza. Traz isso para minha realidade, para sua como empreendedor, como empresário hoje. É a mesma coisa. Quando eu tenho um passado de pobreza, um passado difícil, um passado sofrido, eu não quero ter que voltar naquele passado. Então, na medida que eu vou ganhando dinheiro, eu começo a comprar um carro melhor, roupas melhores, eu começo a comprar, eu vou para restaurantes melhores, eu melhoro as minhas redes sociais, eu compro uma bolsa cara, eu compro um celular caro, eu compro outras coisas que eu não podia comprar. Por quê? Porque eu
quero me lembrar que eu não sou mais aquela pessoa do passado, que agora eu sou uma pessoa diferente. O que pode funcionar ou não. Muitas pessoas se enchem de objetos caros, mas nunca curaram aquela visão do passado pobre, aquela visão do passado de escassez lá do passado. Então, essa pessoa ela ainda tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser esquecida, ela tem medo de ser ignorada, ela tem medo de não chamar atenção. E essa pessoa tem dificuldade de dizer não. Porque como no passado ninguém dizia sim, agora que alguém está dizendo não, meu Deus do céu, joga sua mão pro céu, segura na mão de Deus e vai. Se atira, aproveita agora. Faz sentido isso? Põe cabecinhas explodindo para mim aqui, se faz sentido isso que a gente está falando. Quando a gente fala de diferenciação, e quem me acompanha aqui há muitos anos, eu bato nessa tecla, eu ajudo você a se descolar da concorrência e a vender o seu produto mais caro do que os outros concorrentes do seu mercado vendem. O que eu percebo quando eu falo sobre isso, geralmente? Que se eu estou falando com alguém que ainda não curou o seu passado de escassez e ainda não curou o seu eu rejeitado, aquele menino ou menina feia da escola que não davam atenção, essa pessoa, ela é movida ela busca aceitação. E como ela, cobrando mais caro, ela fatalmente vai ouvir mais nãos do que sims, aquilo acaba com ela emocionalmente por dentro. Acaba com ela. E aí ela morre de medo de cobrar caro, porque ela tem medo de ser rejeitada. Papo maluco esse para um almoço, né? Eu disse que essa sequência de 12 lives são lives profundas. Não é a diquinha de marketing superficial que amanhã não funciona mais. É live profunda, né? Me pergunta como é que eu descobri que isso é importante para uma pessoa ter sucesso. É muitas e muitas décadas fazendo o que eu faço, né? E entendendo que tem coisa que está travando a gente ali que eu nem sabia que eu tinha. Então, se eu tenho medo de dizer não, provavelmente é porque eu tenho medo de voltar a ser o menino ou a menina rejeitada que eu fui. Ou na infância, ou na adolescência, aí é papo para outro dia. Por isso eu tenho medo de cobrar caro. Então, vai chegar o Pedro, imagina que eu fosse no seu negócio e passasse um dia inteiro com você no seu negócio. E a gente tivesse um monte de ideias de como é que a gente pode fazer para poder fazer uma promoção que não tem desconto nem preço, para poder criar uma oferta incrível, para poder mexer no seu posicionamento, para poder produzir conteúdo, para poder mexer na sua embalagem, para poder fazer collabs com marcas, que a gente está cheio de estudos de casos de sucesso dos alunos do nosso grupo de mentoria, fazendo collab incrível. Eu vou abordar isso mais para frente. Mas não ia adiantar de nada. Porque tudo isso é um meio para você poder cobrar mais caro. Só que quando chega na hora de poder cobrar mais caro e você ainda tá com esse medo de abandono por dentro, você vai tremer na base e você não vai conseguir sustentar. E o primeiro cliente que olhar para você e falar assim, você tá cobrando quanto? R$300? Mas isso aqui que você vende, tem gente vendendo por 50. Você enlouqueceu, não vou pagar 300. Você tá maluco, fora do mercado e sai falando mal de você. Você perde o sono. Você perde o apetite. Você fica desesperado. E você fala, não, peraí, calma. Entende? Não tem nada a ver com o seu produto. Não tem nada a ver com o seu serviço. Tem a ver com o medo de rejeição que você está carregando hoje como empresário e não sabe. Como empresário e não sabe. Então, quando a gente fala em ter escala, que é o princípio que eu estou trazendo hoje, eu quero trazer para você a importância de você saber lidar com o não. Porque para eu ter escala e poder falar com mais pessoas e servir mais pessoas, eu vou ter que ouvir mais nãos de mais pessoas. E ao ouvir esses nãos, se aquele não me mata, eu escuto 1, 2, 3 vezes e eu já desisto. Jogo a mão pro céu e falo, não, para, não quero mais. Mas, antes de eu ouvir o sim da pessoa certa, eu preciso dizer não para a pessoa errada. Anota isso, por favor, gente. E eu vou amarrar isso com marketing pro negócio, que você vai entender porque eu tô falando isso agora. Antes de ouvir sim da pessoa certa, eu tenho que dizer não para a pessoa errada. É muito difícil se você tá querendo atender um cliente de um perfil X
Enquanto eu não atendo esse cliente, eu vou vendendo para outros clientes que não é o perfil que esse cliente tem. E aí eu vou me enchendo desse tipo de clientes. E aí, quando esse cliente, o futuro cliente, que é o que eu realmente queria atender, ele olha para mim e ele olha que eu estou atendendo esse perfil de clientes aqui, o que acontece? Ele vai olhar de fora e vai falar, cara, esse negócio não é para mim. Vendo o tipo de clientes, o tipo de comunicação, o tipo de promoção, o tipo de posicionamento que a marca tem, esse cliente não é para mim. E aí esse cliente vai embora. E aí eu fico só preso num tipo de cliente que eu não queria atender. Então, eu preciso saber dizer não para o cliente errado, e não é errado porque ele é ruim, ele só não é para mim. Posicionamento é uma escolha. Você não nasce e alguém te posiciona e pronto. É uma escolha. Você constrói o seu posicionamento que você escolhe. Você constrói ele com o tempo. Então, imagina que você está namorando. Você está namorando. Está namorando uma pessoa que maltrata você, que agride você, que briga com você, que não estimula você a crescer, que não quer que você faça curso, que tudo que você faz está errado. Alguém que é uma pessoa controladora, fica monitorando no celular, aonde você tá, que hora você tá, fica ligando de 5 em 5 minutos. Sei lá, imagina uma pessoa que tem esse estilo, né? Que também tem a ver com o estilo de apego que eu falei ali há uns minutos atrás. Só que a pessoa não sabe. Ela tem esse estilo. E você tá muito infeliz. Mas você não tem coragem de dizer não, porque você também tem medo de ficar sozinho, você também tem medo de abandono. Então, quem olha de fora pra você e vê que você tem um relacionamento com essa pessoa, e por você tá tudo bem tá com aquela pessoa, você não se importa, essa pessoa vai olhar pra você e pensar, bom, essa pessoa não é pra mim. E aquele companheiro ou companheira dos sonhos que você realmente sempre sonhou, nunca vai se conectar com você. Porque na prática, você está vivendo uma vida que está desalinhada com o que você é, mas é o que está todo mundo vendo. E todo mundo acha que você gosta daquele tipo de pessoa, então você não vai se conectar com esse outro tipo de pessoa. Faz sentido isso, gente? Nath Busato, que saudade, Nath, tudo bom? Então você imagina, olha que interessante isso, né? Eu vou, eventualmente, ter que dizer não para essa pessoa e correr o risco sim de ficar sozinho um tempo. E correr sim as dores e lidar com a dificuldade de ficar sozinho um tempo. Porque estando sozinho aqui, pelo menos agora eu posso focar minha energia para poder construir o meu posicionamento, gerar conteúdo, contratar pessoas, desenhar os meus produtos, poder contratar o meu posicionamento, construir o que eu quero fazer para as pessoas que estão já no perfil que eu busco. E aí a pessoa olhando pra cá, a pessoa vai falar, caraca, essa marca é pra mim, essa empresa é pra mim, esse negócio é pra mim. Você entende? Então, diferenciação, gente, não é você trocar um logotipo, trocar um nome ou gourmetizar a sua marca. Gourmetização é diferente de diferenciação. Diferenciação, você tem que fazer coisas mais profundas para o seu negócio vibrar na frequência do cliente que você quer atrair. E se ele não vibra, o troço não vinga. Realmente ele vai bater o olho, você pode falar a coisa certa, usar a cor certa, ter o produto certo, mas de alguma forma ainda tem algo que não tá, você não consegue atrair o tipo de cliente que você deseja. Então, para antes de eu dizer sim, antes de eu ouvir o sim da pessoa certa, eu tenho que dizer o não para a pessoa errada. Ou seja, eu tenho que abrir mão de alguns tipos de clientes que não me servem mais. É doído? É doído. O faturamento vai cair? Vai cair. Eu vou ter que apertar o cinto? Vou ter que apertar o cinto. Talvez eu vou ter que diminuir minha equipe. Talvez eu vou ter que mudar o meu endereço. Talvez eu vou ter que morar num lugar menor. Mas esse é o preço que eu passo pelo vale, para passar pelo vale, antes de subir a próxima montanha mais alta do que a montanha onde eu estava. Faz parte. Não tem como ser diferente. Então eu tô aqui para dizer para você que se você está passando por isso hoje, tá tudo certo. Aguenta firme. Resiste, porque o que você está passando não é diferente do que toda pessoa de sucesso passou na vida. Todas têm histórias de perrengues, todas têm problemas e dificuldades que tiveram que passar, só que de vez em quando não contam. Quem vê corre, não vê close, como diria o MC Catra, né? Aliás, quem vê close não vê corre. Ou seja, quem vê palco não vê bastidor. Quem vê as cachaças que você toma não vê os tombos que você leva. É isso.
É isso. Então, eu preciso fazer essa troca. Eu preciso entender que eu vou abrir mão de alguém que não era o perfil para mim, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer, eu vou me entregar, tá tudo bem. Mas eu vou sair melhor. E eu vou sair mais forte, eu vou sair mais alinhado, eu vou sair mais centrado, eu vou sair vibrando na frequência necessária para atrair o tipo de cliente que eu quero. E aí, a partir daí, a bola de neve começa a andar. E depois de 6 meses, 1 ano, 5 anos, você olha para trás e você pensa, por que eu não fiz isso antes? Você olha para trás e você pensa, por que eu demorei tanto tempo? Você olha para trás e você pensa, saiu barato o custo da mudança. Porque perto do que eu tenho na minha vida agora, é incomparável. Eu faria essa mudança de novo 10 mil vezes se fosse necessário. Alguém já fez uma mudança de vida grande, teve que passar por isso? Conta pra mim aqui, se valeu a pena. Talvez você teve que financiar uma moto, talvez foi difícil ter se formado na universidade, talvez você teve que acabar uma sociedade muito difícil, talvez você teve que sair de perto dos seus pais porque eles não entendiam o negócio que você queria montar ou o estilo de vida que você queria viver. Talvez você teve que acabar um casamento ou um relacionamento, talvez você teve que iniciar um relacionamento. Mas valeu a pena? Conta pra mim aqui, comenta com os colegas se valeu a pena a mudança. Então, tô trazendo esse ponto muito importante para hoje, tá, gente? Olha só. A importância de eu entender o meu medo de um passado pobre com a dificuldade de dizer não, por causa desse medo de rejeição, e eu fico travado no meio, e aí eu não consigo andar pra frente. Não, então assim, temos que trabalhar isso aí, tá? Temos que trabalhar isso aí. E o primeiro passo para você trabalhar isso é saber que isso existe, né? Saber que isso existe, como a gente está falando aqui hoje. Pedro, eu quero aprender a dizer não. Eu entendi, eu quero aprender a dizer não. Eu quero poder cobrar caro, eu quero poder ter essa confiança, eu quero poder atrair o tipo de cliente que eu nasci para atender, que eu quero atender. E como é que eu faço? Eu quero dar para você agora 7 maneiras de você dizer não de forma inteligente. 7 maneiras de você dizer não de forma inteligente. Vou dar para você agora. Quando as pessoas pedirem, oferecerem, trouxerem convites, oportunidades para você, você vai ter que saber dizer não. E a gente muitas vezes está tão desacostumado a declinar um convite que eu nem sei o que responder. A gente fica morrendo medo, inventa desculpa. Não, eu vou estar doente porque eu tenho compromisso, porque eu acho que eu não sei. Você não precisa fazer isso. Vou dar para você 7. Pega papel e caneta para você poder anotar aí, ok? 7 maneiras para você aprender a dizer não. De forma inteligente. Primeira maneira. Para esse ano, eu preciso focar em menos coisas. Por isso, não consigo assumir um novo projeto. Esse ano, eu decidi focar em menos coisas. Por isso, eu não consigo assumir um novo projeto. Então, é uma excelente maneira de você explicar para a pessoa que você não é sobre a oportunidade de ser boa, ser ruim, não ser incrível, não é. É que para você não pode assumir mais coisas. Tem muitas pessoas querendo novos projetos, você não. Você está querendo menos projetos. Você tem que focar nisso. Então, meu plano para esse ano é focar em menos coisas, por isso não consigo assumir um novo projeto. Primeira maneira de você dizer não. Segunda maneira de você dizer não. Podemos conversar sobre isso daqui a alguns meses? Podemos conversar sobre isso daqui a alguns meses? Ou seja, eu estou dizendo um não agora, mas daqui a alguns meses eu posso estar num outro momento, eu vou ter resolvido coisas que eu estou fazendo, a gente pode voltar a conversar. Eu não estou prometendo, não estou me comprometendo, nem assumindo um compromisso com você de que eu vou fazer. O que eu estou dizendo é que a gente pode voltar a conversar sobre isso. Em alguns meses, talvez esteja mais alinhado com o momento de vida que eu estou passando. Podemos conversar sobre isso em alguns meses? Terceira maneira de dizer não de forma inteligente. Essa ideia é muito interessante. Conheço alguém perfeito para ela. Essa ideia é muito interessante. Conheço alguém perfeito para ela.
E aí você vai indicar aquela ideia para um amigo, para um colega, para um sócio, para um filho, para alguma outra pessoa que talvez de fato possa se interessar por ela. E de repente você está fazendo um trabalho de cupido aí, né? Tá conectando duas pessoas que eram para estar juntas, já que você não se interessou por aquilo, não faz sentido para você. Essa ideia é muito interessante. Conheço alguém perfeito para ela. E obviamente, né, cara, você vai ter que indicar alguém que tem fit. Alguém que realmente tem a ver com aquilo, não pode indicar para uma outra pessoa nada a ver, né? Então, assim, tem que ser de maneira que possa agregar. Para quem está curtindo essa nossa aula de hoje, nossa aula número 8 da sequência de 12 princípios, clica no aviãozinho de papel aqui embaixo e convida quem que você conhece que tinha que estar ouvindo o que a gente está falando agora. Quem que você conhece que tinha que estar ouvindo o que a gente está falando agora? Clica no aviãozinho de papel e convida essa pessoa que tinha que estar aqui com a gente. Terceira, dei 3, né? Até agora de 7. Vamos lá. 4. Quarta maneira de dizer não de forma inteligente. Me parece que o que você precisa é algo que não posso entregar no momento. Me parece que o que você precisa é algo que eu não posso entregar no momento. Interessante isso, né? Muito inteligente isso. Me parece que o que você precisa é algo que eu não posso entregar no momento. Ou seja, você não está causando um demérito, não está reclamando, não está falando nada. Você está explicando para a pessoa que você entendeu o que ela precisa, mas você não tem como entregar isso para ela agora. Então, tá tudo certo. Então, parece que você precisa de algo que eu não posso entregar no momento. 4. Essa é a frase que os correios mais usam com a gente, né? Parece que você precisa de uma encomenda que eu não posso entregar no momento. E aí, enfim, eu gosto de pegar no pé dos correios porque é uma organização muito organizada. 2 vezes por ano, você já sabe que tem aquela época do ano que vai ter greve dos correios. Vai ter, não tem. É pontual, né? Se tem uma coisa que não atrasa, é a época da greve dos correios. Eu lembro de uma vez que teve greve da polícia. Você lembra quando teve greve da polícia militar no Brasil em alguns estados? E eu tive que explicar pro Daniel, o meu sócio norte-americano, na época, que a polícia estava de greve. E ele não entendia. Ele falava assim: como assim a polícia está de greve? Não era a polícia que estava de greve. Eram as famílias que iam para a porta do quartel e não deixavam os policiais saírem do quartel. E para ele não entendia, né? Que aí eu dizia, cara, o Brasil, velho. This is Brazil. Brasil é um país de curiosidades e a gente não tem limites. A gente cria coisas que ninguém mais tem no mundo. A gente cria, a gente inventa coisas muito... É maravilhoso, o Brasil é maravilhoso. Quinta maneira de você dizer não de uma forma inteligente. Quinta maneira de você dizer não de uma forma inteligente. Que pena. Se eu tivesse um clone, esse seria meu próximo projeto. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Que pena. Se eu tivesse um clone, esse seria o meu próximo projeto. Ou seja, eu tenho interesse, eu queria poder participar. Se eu tivesse um clone, eu queria estar ali. Mas não pode, não rola, né? Então você está elogiando a pessoa e ainda, mas dizendo, declinando o convite dela. Sexta maneira de dizer não de uma forma inteligente. Sexta maneira. Eu adoraria poder ajudar, mas acredito que XXX pode. Eu adoraria poder ajudar, mas acredito que XXX, aí você coloca o nome da pessoa, pode. Ou seja, eu não posso ajudar, mas eu acredito que tem alguém que eu conheço que pode ajudar você, pode tirar sua dúvida, pode levar você para o próximo nível que você quer, pode ajudar a esclarecer o que você está precisando, né? E eu, por exemplo, é impossível para mim, humanamente impossível, ler o meu inbox do Instagram. Tem dias, para você ter uma ideia, que a gente recebe mais de 3.000 mensagens em um dia. Então, se algum dia você mandou mensagem para mim e eu não respondi, não fica bravo comigo, porque é impossível responder todo mundo, apesar de a gente ter uma equipe que tenta dar conta, mas tem dias que é loucura.
E se um dia você mandou uma resposta e eu respondi, sinta-se privilegiado, porque tem dezenas de milhares de pessoas que nunca receberam uma resposta e você recebeu. Então era para ser. Os astros se alinharam e era para ser. Então, muitas vezes as pessoas elas mandam mensagem pedindo consultoria, falando: Pedro, olha só, a minha família é assim, o meu negócio é assado, eu tô passando por esse momento na minha vida, por causa disso, o que eu faço? Você entende que para eu poder ajudar essa pessoa, eu vou precisar de mais dados do que ela está me dando, né, para poder ajudar. Assim como um médico, ele não pode receitar uma receita de um medicamento sem ter feito os exames, sem saber se é aquilo que a pessoa precisa primeiro, né? Isso é mau uso da medicina, é crime, e eu acho que tem muita gente que trabalha hoje com negócios e com marketing que faz mau uso dos negócios. Então, assim, eu não gosto de fazer isso. E eu teria que responder de forma profunda para a pessoa, e é impossível fazer isso. Então, eu não consigo fazer isso. Então, às vezes, dependendo da pergunta, se eu olho, eu indico para alguém e eu uso esse tipo de resposta. Olha, eu adoraria poder ajudar você, mas eu conheço alguém que eu acho que vai poder ajudar você. Marco a pessoa, vai lá e começa a seguir essa pessoa que ela vai poder ajudar você. E aí a galera vai andando e a coisa vai andando, né? Então, muitas vezes as pessoas também vão pedir para você uma ajuda que você não tem como entregar para ela no momento. É impossível você entregar. Então, ter um tipo de resposta com essa pode ajudar muito. 7ª maneira de dizer não de forma inteligente. 7ª e última maneira de dizer não de forma inteligente. Eu agradeço o seu convite, mas eu já estou comprometido com outro projeto. Eu agradeço o seu convite, mas eu já estou comprometido com outro projeto. E aí tá tudo bem. Não significa que o projeto é bom, que é ruim, que a pessoa quer, que não quer. É o fato que ela já está comprometida e ela não tem como assumir um compromisso novo. Então, uma forma leve de poder dizer isso para as pessoas, deixar as pessoas saberem isso, né? Eu agradeço o seu convite, mas eu já estou comprometido com outro projeto. Geralmente, quando eu aprendo a dizer não, você vai ganhar um superpoder. E esse superpoder é um poder de que você não é mais refém. Você não se sente mais pressionado, você não se sente cobrado. Você vai entrar em projetos que façam muito sentido para você e não projetos que façam pouco sentido. Você vai poder ter pessoas de melhor qualidade na sua vida, na sua equipe, nos lugares em volta onde você está. Você vai poder ter. É incrível quando você pode fazer isso. Mas tudo vem do poder de dizer não. Tem momentos da vida que a vida vai convidar a gente para dizer não. E como brasileiros, a gente tem uma cultura judaico-cristã que perpetuada, impetrada dentro da cultura brasileira há muito tempo, que é difícil a gente dizer não. A gente acaba tendo uma posição de coitadinho e quando alguém dá uma esmola pra gente, a gente agradece e agradece que tá dando aquela esmola. Então é muito difícil, né? Me pergunta como é que eu sei disso. É muito difícil. Então a gente precisa saber dizer não. E quando você desenvolve essa capacidade de dizer não, você começa a escolher melhor os projetos que fazem sentido para você. E na medida que você escolhe melhor os projetos que fazem sentido para você, você começa a ter mais foco. Eu não preciso fazer várias coisas diferentes. Eu começo a ter foco. E tendo foco, a coisa começa a crescer, 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 começa a bombar. E aí eu posso escolher quais são os projetos que eu começo a ter escala, 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 e aí a coisa vai embora. Para ter escala, você precisa de menos, não de mais. Para ter escala, você precisa de menos e não de mais. Menos opções, menos customização, como a história dos sites que eu estava contando para você, né, quando eu vendia quando era mais novo. Menos opções, menos customização. Se você comprar um iPhone da Apple, você não pode mexer num monte de coisa no iPhone. O iPhone você pode trocar a foto de fundo, você pode trocar a capinha, você pode trocar as cores entre as 4 cores que a Apple te oferece. E é isso. Pronto. Tem outros aparelhos que são extremamente customizáveis. Você pode trocar tudo, instalar coisa, desinstalar, fazer um monte de coisa. A Apple não deixa. Por quê? Porque eles entendem isso, que para ter uma escala e ter uma experiência garantida, eles preferem fazer uma coisa mais simples, mas que é garantido. E muitas pessoas podem se beneficiar disso. Então eu quero convidar você para pensar hoje.
Qual área da minha vida eu disse sim demais e hoje estou pagando preço? Qual área da minha vida eu disse sim demais e hoje eu estou pagando preço? Para a galera que está entrando agora, quiser participar da nossa imersão de 2 dias de diferenciação que vai acontecer em setembro, online, pela internet, você pode assistir da sua casa, digita a hashtag princípios aqui embaixo, você vai receber um direct com um link para entrar no grupo do WhatsApp e semana que vem abrem as inscrições dentro do grupo do WhatsApp. Então você tem que estar lá dentro, ok? Hashtag princípios, você não vai sair da live, você continua aqui dentro, você vai receber um direct aí no seu Instagram. Qual área da sua vida você disse sim demais e por isso você está pagando o preço hoje? E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso antes. Para algumas pessoas é novidade o que a gente está falando agora hoje. Que a diferença entre o milionário e o bilionário é a capacidade de dizer não. Talvez para outras pessoas você já tenha pensado ou ouvido isso, mas você precisava ser relembrado. E hoje eu vim aqui só para poder cumprir essa missão, para relembrar você. Que a melhor maneira de você ganhar escala, ser mais conhecido, poder atingir mais pessoas, para você poder servir mais pessoas, é você ter a capacidade de ter foco. E para ter foco, o maior gargalo para brasileiros é a capacidade de dizer não. Você consegue entender como eu vindo lá de cima da escala, eu estou desconstruindo, fazendo uma engenharia reversa, nível por nível, até chegar na verdadeira raiz do problema. Esse é o princípio que você tem que entender. Quem diria, né, que a dificuldade de dizer não e de ser rejeitado é o que está me impedindo de ter escala no que eu faço hoje. É isso. Depois que eu consigo alinhar isso aqui, as coisas começam a se encaixar, eu pego um projeto, eu foco nele, eu tenho muito mais energia, eu me sinto muito mais empoderado, porque agora eu estou atrás das pessoas que vão dizer sim. E quem não se importar, quem não se interessar no processo, tá tudo bem, não tem problema. Não é sobre mim, é sobre a pessoa que está dizendo que para ela não é interessante. Então, daqui a coisa vai andando, com foco, a coisa vai andando e aí a gente consegue criar coisas incríveis lá na frente. Galera, quem curtiu a nossa aula número 8 de hoje, me diz aqui, faz barulho aqui no chat. Eu quero encerrar dizendo que se você não me segue ainda, aproveita para clicar aqui no meu perfil e me seguir. Se você está aqui nessa live e ainda não me segue. E relembrando, hashtag princípios para receber o convite para estar no grupo do WhatsApp e comprar o ingresso do evento que vai acontecer em setembro. Imersão online de 2 dias. Muito importante. Eu sinto que tem 2 tipos de pessoas que empreendem. Tem a pessoa que quer servir e tem a pessoa que quer ser servida. A pessoa que quer ser servida, ela entra com a mentalidade de como é que ela extrai do mercado, das pessoas, da equipe, ela suga para ela, suga, e depois joga as pessoas fora. Tem muita gente assim. Mas também tem um grupo significativo de pessoas que é a pessoa que quer servir. Ela entra pensando, como é que eu cuido melhor da minha equipe? Como é que eu cuido melhor da minha base de clientes? Como é que eu cuido melhor do mercado? Como é que eu faço um marketing que ajuda as pessoas, que eleva as pessoas, né? E eu entendo que a sua vida vai ser muito mais fácil para você ter escala se você for a pessoa que quer servir, não a pessoa que quer ser servida. Porque quando as pessoas entendem que você quer servir de verdade, elas indicam você para outras pessoas. Elas protegem você. Elas defendem você. Elas compram de você mais de uma vez. Elas toleram atrasos ou imperfeições no seu produto ou no serviço porque ela confia em você. É um outro tipo de relação. Quando as pessoas pensam que você é um extrator e você só quer extrair, consumir, daqui a pouco vai embora, ninguém quer ajudar você. Porque você está para resolver o seu problema e não ajudar as pessoas no processo. Então, eu quero encerrar com a frase de hoje, e a frase é: maior não é quem tem mais servos, mas quem serve a mais pessoas. Maior não é quem tem mais servos, mas quem serve a mais pessoas. Para você ter escala no seu negócio, no seu marketing, no seu projeto hoje, se você estiver vibrando na vibração de quem quer servir as pessoas, a sua vida vai ser muito mais fácil. Portas vão se abrir que você nem imaginava. Parceiros vão surgir que você nunca pensou.
convites vão surgir que você nunca considerou. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para você e estão sentindo que você quer servir. Genuinamente, todo mundo que você conversa, você está pensando, como é que eu posso agregar para essa pessoa? E quando você faz isso, você cria um exército de pessoas que querem agregar para você também. E aí, a sua escala, ela tende a crescer muito mais. Então, por isso que eu trouxe hoje o princípio de escala. A melhor maneira de você ser mais conhecido, atingir mais pessoas, servir mais pessoas é aprendendo a coragem de dizer não para focar nos projetos que fazem certo e servindo, vibrando no desejo de servir. Porque grande não é quem está à mesa sentado sendo servido. É aquele que está de pé, servindo as outras pessoas. Todos os grandes mestres da humanidade ensinam isso pra gente. É sempre bom a gente relembrar. Beleza, gente? Então, amanhã, quinta-feira, tô de volta, meio-dia 12, para nossa live número 9 de 12. Relembrando, se você não digitou ainda, hashtag princípios aqui embaixo, hashtag princípios, para receber o convite, para entrar no grupo do WhatsApp e garantir o seu ingresso quando abrir as inscrições semana que vem para o Impulse Online, o último evento que a gente vai fazer esse ano e o único online. Então, todo mundo pode assistir de casa. Beijo, beijo, beijo. Excelente quarta-feira para você. Manda essa live para alguém que precisa ouvir isso. Eu vou deixar o replay por 24 horas no ar. E a gente se vê amanhã, meio-dia 12, para a live número 9 de 12 desse curso gratuito sobre princípios de diferenciação que eu tô dando aqui. Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.